Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Souza, eu sou editor do site de notícias O Rondoniense, né? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial para comemorar o Dia Nacional da História em Quadrinhos. Tá? Tony Francis, tá? Jornalista, é um cara que trabalha com quadrinhos aqui em Rondônia há muito tempo já. Ele produz um material autoral, né? É diferenciado. Então é um cara de responsa para falar da gente desse dia tão especial. Vamos começar falando dele, né? Do Tony Francis, fazer um perfilzinho dele aqui e falar dos trabalhos que ele já produziu. Tony, prazer, agradeço a sua presença aqui, tá, amigo? Me fale um pouquinho aí, Tony, do seu perfil, você trabalha com o que é que você faz, né? E como começou o seu interesse pela história em quadrinho? Eu sou jornalista, mas comecei como quadrinista há mais de 30 anos, né? Minha paixão pelos quadrinhos é justamente pela falta de tecnologia, que naquela época, década de 90, acho que o que tinha mais tecnológico era o Atari. E como eu não tinha condição de ter um Atari, eu tinha que fazer alguma coisa que me levasse para a cultura. Então assim, eu lia muito quadrinho. E daí eu tive a influência de um grande desenhista que ainda hoje está no mercado, que é o Jim Lee, Sim. né, o coreano que foi para os Estados Unidos e se deu muito bem, uma das referências do traço de 1990. E eu comecei a fazer histórias em quadrinhos desenhando super-heróis, copiando o que ele fazia e comecei a criar meus próprios super-heróis. E acabei desenvolvendo algumas histórias, nunca publiquei, né, porque a minha vida foi caminhando para o outro lado da escrita. Hoje eu trabalho mais com comunicação escrita, que é jornalismo, do que com desenho. Desenho eu faço mais para hobby e às vezes contratado para cartilhas, mas geralmente aquelas cartilhas mais cartunescas, estilo Maurício de Souza. Hoje eu estou com esse projeto, que é Malevolência, né? Sim. Que é uma história assim que eu comecei a escrever há pelo menos 12 anos. E com o tempo ela foi amadurecendo comigo e eu criei alguns novos personagens e não consegui terminar ela ainda. Já estou com mais ou menos 50 páginas desenhadas, era para ser só 30 a revista. E a expectativa é que ela tenha pelo menos 100 páginas. Também tenho colaborado com alguns projetos na Áustria, com alguns projetos de São Paulo, de alguns autores de lá, né? Que eles procuram a gente, porque encontram na internet, ou na internet você acha tudo e eles acabam me encontrando e às vezes o meu traço atende o que eles querem. Mas é coisa bem simples, às vezes é uma página, às vezes é um layout, né? Storyboard, coisas simplesinhas. Mas a expectativa é que esse ano eu consiga finalizar essa história aqui, né? Sim, sim. E também consiga junto publicar um livro que eu estou escrevendo, que é um livro infantil. Bacana. O Tony tem uma história legal comigo, que eu era editor do Caderno 2 do jornal O Alto Madeira, e na época, né, no Caderno 2, nós tínhamos um espaço para artistas, né, quadrinistas e tal. E o Tony era bem novinho ainda, ele levou para mim um portfóliozinho, né, e fiz uma matéria com ele. A partir dali, eu acompanho o Tony. Eu cheguei a ter uma perspectiva dele em relação à produção, não só do quadrinho, também com uma noção de texto. Então eu acompanhei ele quando ele foi para o jornal Estadão, quando ele produzia charge. Nesse período do Estadão, você fazia muita charge, né, Tony? Muita Como é que charge. foi esse período aí de fazer charge? Qual era a sua influência para fazer charge nessa época? Porque assim, a minha introdução no jornalismo foi a charge, né? O Antônio Pessoa, que era então editor do jornal Estadão, ele procurava alguém para fazer a charge do Caderno 2. E daí, depois de ter ido no Alto Madeira contigo, ter levado o meu projeto lá, eu fui lá no Estadão também, e ele foi e me deu essa oportunidade. Eu acabei abraçando essa oportunidade, só que eu não entendia nada de charge, não sabia nem o que era charge. Essa é boa, Meu né? negócio era quadrinhos. Aham. Daí eu comecei a procurar na revista Isto É, que tinha a Avenida Brasil Sim, do Caruso. Chico Caruso, exatamente. E me baseei nos traços dele para começar a fazer os meus próprios desenhos. Que nesse tempo eu compartilhava a mesa com o Gonzalez, que também é outro, Sim, é outro chargista que bom é fera. desenho. Até hoje está no mercado aí também, Sim. grande referência. Então assim, eu comecei na charge e a partir daí fui evoluindo também para a questão do texto, né? Sim, sim. E o Estadão, para mim, além de ser uma escola, foi uma janela, porque ele me oportunizou a ascender de chargista para repórter. E o que foi que fez eu me firmar no jornalismo hoje, né? Nesse período aí, você me falou nos bastidores, né, da entrevista, que foi um período que você largou um pouco o desenho e se dedicou mais à imprensa, né, ao jornalismo, né? Desse intervalo, para voltar já para fazer os traços novos aqui, você teve dificuldade de conseguir voltar a desenhar de novo? Cara, eu tive certa dificuldade sim, porque o desenho, como muitos falam, é que nem andar de bicicleta, né? Uhum. Não tem como ensinar, você não tem como montar na bicicleta e dizer pro cara é assim que pedala. E se você passar muito tempo sem pedalar, você acaba esquecendo, tem que reaprender, né? Então, assim, só que como é questão de talento,
Eu acho que eu tenho talento, né? Tem aí. Então, assim, eu consegui retomar com facilidade, mas pegando muita referência da Europa, né? Sim. Algumas referências ainda americanas, que eu continuo pegando o Jim Lee ainda, que hoje ele deu uma evoluída no traço dele, Sim, sim. mas ainda desenha muito bem. E eu passei a treinar um pouco mais, porque depois que eu retomei esse projeto, hoje, por exemplo, pelo menos uma página por dia eu desenho. Ah, que bacana, Né? Então, cara. assim, eu me habituei, para mim é um exercício, eu tenho que fazer Sim. pelo menos uma página por dia. Maravilha isso, viu, Tony? E diga uma coisa, Tony, em relação a esse projeto aqui, você disse que tinha algumas influências, né? Sim. Da história, né, em si. Né, como essa série nova da Netflix, The Witcher, né? Exato. Você acha que as pessoas vão compreender a história em si dentro do conceito da ficção científica, digamos assim? Tem um público assim que vai absorver esse teu quadrinho? Eu imagino que sim. Hoje a ficção científica ela está muito no mercado, né? Ela está muito difundida. Uhum. Eu acho que, principalmente nas histórias em quadrinhos, a questão do super-herói já ficou meio taxativa, Sim, ficou um sim. pouco cansativa, Já está um na mercado verdade. mais, não está ultrapassado, mas está ficando muito desgastado, né? Exato. Acho que já foi explorado muito, né? Uhum. Acho que retomou por conta do cinema que trouxe eles Sim. para as telonas, então acho que deu uma retomada. Mas assim, a questão de quem gosta de ler hoje, aliás, além do preço que está caríssimo, Sim, sim. para você consumir quadrinhos você tem que gostar, né? Tem que ter dinheiro. Muita grana. Muita grana. Então, assim, eu vejo assim, que as histórias que voltadas para ficção científica, mitologia, ela tem um alcance um pouco melhor. Sim. Por conta, acho que as pessoas hoje elas estão mais universalizadas com relação à cultura, né? Sim. Antigamente, poucas pessoas conheciam as culturas nórdicas, as culturas de outros países. Hoje isso está muito latente. Exato. O meu filho, por exemplo, tem 18 anos, ele fala comigo como se ele tivesse 50, de tanta cultura que ele tem na internet, ele encontra. Eu não absorvo isso porque eu não tenho tempo de ficar na internet mais, né? O meu negócio é no dia a dia ralando. Então, assim, essa juventude de hoje, tudo que você lança com relação à mitologia, com relação a culturas estrangeiras, os caras estão sabendo, então vocês vão absorvendo isso. A prova disso, por exemplo, é o The Witcher, né? Que Sim. é uma história de bruxo, que embora o Harry Potter tenha ganho um grande vulto trabalhando essa vertente, The Witcher é uma história de um bruxo que ele mistura um pouco de Conan, um pouco de super-herói. Um guerreiro, né? E todo mundo tá gostando, cara. O pessoal gosta, né? É uma matéria mais voltada com uma temática adulta, né? E tem público para isso, né? Exato. Tony, vamos aproveitar então aqui, que a gente já está finalizando aqui nossa entrevistazinha. Uma pessoa hoje, um jovem que queira se dedicar a fazer história em quadrinhos, tem uma receita, tem um modo assim que ela pode realmente conseguir absorver, por exemplo, fazer esses traços, ter uma habilidade até alcançar o mercado internacional? Qual a recomendação que você passa para pessoas que queiram, os jovens que queiram entrar nesse ramo? Acho que uma receita pronta não tem, mas tem algumas dicas que podem fazer grande diferença. Primeiro, você tem que gostar, né? Do que você está fazendo. Que acho que isso facilita em qualquer operação. Com certeza. Mas no quadrinho, principalmente, porque o quadrinho ele exige de você uma tomada de tempo muito grande. Se você for entrar para o mercado da indústria, por exemplo, de quadrinhos, você vai ter que trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Com certeza. Né? Vai quase que se tornar escravo. Mas como você está fazendo o que gosta... Outra coisa, hoje facilitou muito a comunicação com as grandes editoras, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, através dos agentes que existem no Brasil, que eles levam o teu trabalho, eles vendem o teu trabalho lá, ele arranja um contrato para você, pega o roteiro em inglês, te entrega traduzido e você tem um tempo para entregar de volta isso aí. Então, assim, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, que você queira entrar nesse mercado, e esse mercado dá dinheiro, ninguém fala. Verdade. Mas esse mercado dá dinheiro não é pouco não, viu, gente? O mercado dos quadrinhos ele está muito abrangente e ele não se restringe a quadrinhos. Ele avança, ele vai além. Tem storyboard que você pode fazer a história de antes do filme ir para o cinema, dele ser filmado. Tem um quadrinista que pega todo o roteiro e transforma numa história em quadrinhos. Perfeito. Então, assim, não é só o quadrinho em si. A abrangência, o leque é muito amplo. Então, assim, a receita é gosta e pesquise. Porque se a pessoa não pesquisar, não ler, não se inteirar, acho que o conhecimento é o básico. Se o cara tiver interesse por ler, ele alcança o que ele quiser, na verdade. Isso mesmo, perfeita a dica do Tony Francis. Né, Tony, eu agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço. Tá, aqui na nossa bancada aqui do site Rondoniense. Tá? Gente, top demais. Dia Nacional da História em Quadrinho. A presença aqui, ó, maravilhosa do Tony Francis. O cara que faz história em quadrinho autoral. Tá? Vamos valorizar, gente. E vamos incentivar. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Eu que agradeço, Marcos.